Queria começar por dar-vos as boas-vindas a todas e a todos a esta sessão organizada pela Fundação Res Pública. E gostaria de começar por dizer para aqueles que porventura acompanham menos o trabalho da Fundação, o que é esta Fundação. A Fundação Res Pública foi fundada em 2008, já lá vai mais de 15 anos, em resultado da fusão de duas antigas fundações, a Fundação José Fontana e a Fundação Antero de Quental. Teve até hoje dois presidentes, uma grande estabilidade, primeiro o Dr. António Vitorino, depois eu próprio. Neste momento, na administração da Fundação, a equipa é constituída também pelo deputado Miguel Cabrita, pelo deputado Bruno Aragão, pela ex-deputada e ex-ministra Constança Urbani de Sousa e pela Cristina Bento, que está entre nós. Esta fundação, o que é que faz exatamente? Bom, a fundação define-se como, habitualmente costumamos dizer, como um think tank de ideias políticas e sobre políticas públicas na área do socialismo democrático e da social-democracia. Exatamente o que faz em termos de atividades, pois a Fundação organiza cursos, designadamente de formação de quadros, em particular sobre a história e os desafios do socialismo democrático e da social-democracia. Promove estudos próprios e também dinamiza os estudos por parte de académicos e cidadãos através do prémio Res Pública. Nós, todos os anos, organizamos um prémio de ensaios com um tema genérico. Este ano de 2023, o tema foi justamente as alterações climáticas e as políticas públicas e tivemos 35 trabalhos a concurso, 35 ensaios, o que mostra o interesse e o dinamismo que estas iniciativas podem ter. Além disso, a Fundação realiza publicações. A mais famosa é certamente a revista Finisterra, de que está disponível já um novo número. A revista Finisterra é uma revista que se publica já desde 1986 e, portanto, anterior mesmo à criação da Fundação Finisterra. Ela foi dirigida pelo professor Eduardo Lourenço até o último dos seus dias e agora é dirigida pelo professor Fernando Pereira Marques. Além da revista Finisterra, a Fundação edita a revista Res Pública, que é uma revista online e da qual realizamos hoje o lançamento de uma edição especial, o número 4 dessa revista, dedicado justamente aos 50 anos do Partido Socialista. Como não podia deixar de ser, a Fundação realiza colóquios e conferências e habitualmente realiza uma conferência anual e este ano justamente resolvemos fundir as duas iniciativas, o lançamento da revista sobre os 50 anos do Partido Socialista e a nossa conferência anual, que é este encontro que aqui fazemos a propósito disso mesmo. O José António Vieira da Silva é o diretor executivo da nossa fundação e foi também o coordenador editorial desta revista. Espero que já tenham podido dar uma vista de olhos na revista, está muito bonita, à vista, mas penso que é também muito interessante do ponto de vista do conteúdo e uma boa iniciativa para assinalar os 50 anos do Partido Socialista. O José António Vieira da Silva, como coordenador editorial da revista,
e que fez um excelente trabalho que eu quero publicamente agradecer, de usar mais qualquer coisa sobre a revista propriamente dita, e depois voltamos a falar sobre os 50 anos do Partido Socialista. Quem teve a oportunidade, quem não teve, pode ainda ter, de consultar os números anteriores da revista República, que são, como Pedro disse, são edições digitais, pode com facilidade perceber que as características da revista são muito voltadas para ensaios e opiniões fundamentadas sobre várias áreas das políticas públicas, das questões ambientais, às questões de política de trabalho, de combate às desigualdades, às questões europeias, às questões internacionais e por aí fora. Este ano, quando nós pensámos como é que a Fundação podia também participar num conjunto de acontecimentos que estão a suceder-se e que vão continuar em 2024, sobre esta coincidência de comemorações, os 25 anos do 25 de Abril, os 50 anos do Partido Socialista, o centenário de Mário Soares, quando pensámos em ter algum tipo de participação neste ciclo de reflexão, decidimos por fazer algo um pouco diferente. Portanto, não pedimos artigos, não pedimos ensaios. Esse é um papel que a Finisterra fez, o número que o Pedro já apresentou e que está ali ao vosso dispor, é também precisamente sobre reflexões sobre o Partido Socialista, mas nós não fomos para esse caminho desta vez, fomos para uma construção um pouco diferente, que foi pedir testemunhos a atores relevantes do Partido Socialista ao longo destas 5 décadas. Mas não foram testemunhos como normalmente acontece, em que se pede uma reflexão, se pede uma colaboração. Nós fizemos algo um pouco mais exigente, mais difícil, também para os nossos entrevistados, que foi entrevistas mesmo. Entrevistas onde verificar que são semelhantes a todos aqueles que decidiram colaborar connosco e que, portanto, de alguma forma, padronizam o tipo de reflexão em torno de questões históricas, questões mais pessoais, de como se envolveram, porquê, e mesmo questões também reflexivas, mais para o futuro. E a primeira coisa que eu queria dizer-vos é que nós não tivemos ninguém que não tenha querido responder. Portanto, foi desse ponto de vista, um trabalho moroso e exigente, mas praticamente a 100%. Todos os nossos convidados aceitaram colaborar. Tínhamos uma equipa, já falei dela, preparada para fazer as entrevistas, com gravação, com imagem, com tudo isso. E fizemos ao longo de vários meses este trabalho. Isto serve para dizer uma coisa muito simples, que é esta revista, que é hoje apresentada, é uma revista do mês de novembro. E, portanto, todos os acontecimentos que envolveram o Partido Socialista e a sua família política e por aí fora, posteriores a 7 de novembro, foram acontecimentos que já não interferiram em nada na revista, que já estava acabadinha. Aliás, a primeira data prevista para, talvez profeticamente, prevista para a apresentação da revista era mesmo o dia 7. Depois mudámos e, se calhar, se não mudássemos, não teriam acontecido outras coisas, mas enfim. Mas, portanto, aqui as opiniões, os escritos, as entrevistas que aqui estão, foram todas produzidas, trabalhadas. Isto não é um trabalho, como quem conhece, não é um trabalho muito fácil, mas foram todas produzidas bem dentro do ano de 2023 e não agora. Por razões circunstanciais, também achamos que com o Partido Socialista em pleno debate interno não faria sentido estarmos a fazer o lançamento da revista. Esperamos um pouco. Agora que essas ondas se acalmaram, estamos aqui perante vós para vos dar conta do que fizemos. Há aqui um aspecto, obviamente, que é relevante, que é quem é que nós convidamos. E garanto, mais uma vez, por as razões que eu disse, que não foi
uma representatividade com base de quem apoiou quem nas últimas eleições internas do partido. Portanto, isto já estava feito antes. Aquilo que nós buscámos foi, de alguma forma, pessoas que pudessem representar a história toda do Partido Socialista. Isto não é testemunhos sobre a origem do Partido Socialista, não são testemunhos sobre a fundação do Partido Socialista, são testemunhos de pessoas que temos fundadores ou pessoas muito próximas da fundação que responderam, mas o Partido Socialista não se limitou aos nossos fundadores, que são, obviamente, para aqueles que são socialistas, são obviamente extremamente importantes. Nós procuramos também pessoas que tivessem iniciado a sua aproximação ao Partido Socialista já em pleno processo da democracia. Por isso temos entrevistas a pessoas como o Ferro Rodrigues, que, como é sabido, teve outras experiências políticas anteriores a ser membro e secretário-geral do Partido Socialista, até pessoas que entraram mais recentemente, como a Marta Temido, até pessoas que tiveram responsabilidades nas várias gerações da juventude socialista. Portanto, tivemos aqui a preocupação de cobrir transversalmente ou temporalmente estes 50 anos com pessoas que pudessem dar-nos uma visão de como viveram, que momentos é que os marcaram toda esta trajetória. Esta trajetória, isso esperamos que possam ver, porque foi um dos nossos objetivos, possam ver esta ambição refletida na revista. Esta trajetória foi marcada por estes 50 anos são extremamente ricos do ponto de vista político e do ponto de vista do debate. O país teve durante cerca de meio século afastado, pelo menos em condições de liberdade, dos grandes debates sobre civilizacionais, culturais, ideológicos e políticos que marcaram todo o mundo. Em Portugal também existiu, mas em condições de clandestinidade. E, portanto, quando vai fazer, daqui a poucos meses, 50 anos, quando se abriu quando se quebrou essa parede, uma torrente de ideias apareceram à luz do dia. Aí isso marcou, de forma indiscutível, a história do Partido Socialista. De alguma forma, podemos quase dizer que todos os grandes debates, que foram prolongados provavelmente em 200 anos, que se fizeram na Europa e noutras zonas do mundo, foram concentrados nos últimos 50 anos na história do Partido Socialista. Não apenas na história do Partido Socialista, mas na história do Partido Socialista. As questões do papel do reformismo, dos processos revolucionários, todo esse debate que foi muito intenso na esquerda global, o movimento progressista, fez parte da história do Partido Socialista, e nós quisemos ter pessoas a falar que pudessem também trazer um pouco dessa experiência. O Partido Socialista protagonizou a grande mudança, depois da democracia, das liberdades, a grande mudança que Portugal viveu, foi a adesão à União Europeia, e, portanto, também quisemos trazer pessoas que tenham a experiência muito relevante no domínio das questões internacionais, no domínio das políticas europeias. E tivemos também a ambição de ter pessoas com presença parlamentar forte, aliás, não sei, mas mais metade ou cerca de metade dos interpretados são membros do Parlamento Europeu ou da Assembleia da República. Portanto, interessou-nos não tanto ir para as memórias apenas, também as que cá estão, mas também para a vivência daqueles que estão plenamente ativos na vida política e no Partido Socialista. E depois também, obviamente, que o pensamento dos mais jovens. E, portanto, contamos com uma entrevista ao atual secretário-geral da Juventude Socialista, portanto, quer do ponto de vista etário, quer do ponto de vista das vagas de adesão ao Partido Socialista, quer do ponto de vista
das preferências em matéria de áreas temáticas, áreas de políticas públicas, tentámos que este fosse um grupo representativo. Acho que o conseguimos, sem falsa modéstia, conseguimos que essas diferentes componentes estivessem presentes nas entrevistas. E depois contámos com, eu acho que é importante dizer isso, com um prefácio de enorme qualidade que integrou todas as contribuições, que foi da responsabilidade do Pedro Silva Pereira, e é um texto que eu vivamente recomendo para ser lido hoje, para ser lido amanhã, para ser lido provavelmente daqui a uns anos. Portanto, foi esta a ambição. Nós estamos satisfeitos com o resultado e esperamos que todas e todos que peguem nesta revista sintam a empatia que nós sentimos com ela. É bonita. E depois o conteúdo é interessante. Portanto, esperemos que tudo aquilo que nos dizem é nesse sentido, que isso seja também a vossa opinião. Eu gostava de terminar com um agradecimento muito particular a um conjunto de pessoas, não vou citar todas, que seria impossível, mas um conjunto de pessoas que tiveram uma responsabilidade muito direta na feitura desta revista. Em primeiro lugar, a Catarina Duarte, que está ali, que foi a pessoa que fez todas as entrevistas, portanto, concretizou teve a responsabilidade de ir até junto da nossa escolha, que foi uma escolha conjunta da direção da Fundação, e realizou essas entrevistas todas. Portanto, foi um trabalho que transcreveu-as e pô-las em condições de serem editadas. E depois o Filipe Pinto, que também está aqui connosco, que teve a grande responsabilidade também, igualmente, de conceber, do ponto de vista gráfico, sempre em diálogos, foi sempre coisas que nós fazemos com uma participação muito democrática. Mas foi ele o responsável por esta bela edição que temos à nossa frente. Gostava também de citar com o Miguel Partidário, que também está ali, que em tempos foi também nosso colaborador, antes de ir para outras atividades. Teve na origem também e participou em algumas das entrevistas. Mais algumas pessoas trabalharam neste processo, as pessoas que colaboram com o Res Pública, não vou citar todos, até porque eu não estava aqui em encher chouriços. Termino a minha intervenção com esta palavra de agradecimento. Aqueles que eu não pude não incluir neste agradecimento, sintam-se igualmente valorizados pelo nosso apreço, e suponho que passarei a palavra ao Pedro, que passará imediatamente ao Alexandre, quem nós convidamos para ser um comentador de algo que tenho esperança que o tenha entusiasmado. Muito obrigado. Bom, é isso mesmo. Vou passar de imediato a palavra ao professor Alexandre Quintanilha, que realmente nós convidamos na qualidade de leitor. Não é? Ele já teve a oportunidade de dar uma vista de olhos pela revista, e ele hoje é uma figura de grande destaque no Partido Socialista, deputado, cabeça de lista mais do que uma vez pelo Distrito do Porto, e um grande amigo, um grande camarada, que já deu muito ao Partido Socialista e ao país. Nós conhecemos-nos num momento particularmente interessante, que foi quando o país fez aquela grande viragem na política da droga, da descriminalização da droga, e o professor Alexandre Quintanilha teve a ocasião de liderar uma comissão de personalidades para refletir sobre o problema da droga. E logo na altura ele perguntou, mas porquê eu não sou especialista na matéria da droga? E é a mesma situação que ele tem hoje. Está aqui hoje, sem ter sido fundador do Partido Socialista,
para falar sobre os 50 anos do Partido Socialista e sobre a nossa revista, e é muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu peço muita desculpa por ter chegado atrasado, mas tivemos votações na Assembleia da República, era o último dia do ano e tivemos que ficar até esse momento. Agradeço, para começar, o convite para estar aqui convosco. Agradecer o convite para fazer alguns comentários sobre esta revista. Eu gostava também explicar porque é que eu quero agradecer este convite. E são várias as razões. Já vão perceber, eu cheguei a Portugal há 30 anos, mais ou menos, e, portanto, há uma história toda daquilo que foi a formação do PS, o crescimento, etc., que eu não acompanhei. Eu estava noutras paragens do mundo e, portanto, este livro foi muito importante também para eu aprender alguma coisa sobre aquilo que foi o desenvolvimento mesmo. Mas as razões que eu queria deixar convosco foi, primeiro, para aprender muito sobre a história dos acontecimentos em Portugal até 1990, que foi quando eu cheguei, para perceber os valores que estiveram na origem do Partido Socialista e que se foram reforçando também ao longo do ano, para conhecer melhor personagens que inspiraram gerações sucessivas, não só de socialistas, mas de muitos portugueses, conseguir contextualizar os eventos com a minha própria experiência de vida. Eu vivi 3 décadas fora de Portugal, em contextos também em que estive muito envolvido nas políticas locais desses pontos do planeta e, finalmente, para viver um pouco o entusiasmo, a força e a dinâmica das várias gerações que marcaram e que marcam o PS, incluindo, obviamente, as da juventude socialista. Eu queria, também para contextualizar um bocadinho, falar-vos daquilo que foram os meus desafios, até para perceberem que houve aqui uma trajetória, não direi paralela, mas muito semelhante em relação àquilo que eu vivi ao longo de até chegar à década de 90, que foram 3 ou 3,5 décadas que eu vivi fora do país. Eu tive 2 influências enormes na minha vida. O meu pai, que foi perseguido político durante toda a vida, um homem que foi posto na rua pelo Estado Novo e fez parte daquele primeiro grupo de professores que em 1935 foram postos na rua em Coimbra. Acho que o Salazar não gostava do facto de ele jogar basquete de calções com os estudantes. Isto, um professor catedrático de Coimbra, em 1930, jogar basquete de calções com os estudantes era totalmente inaceitável e, portanto, não foi a razão principal, mas deve ter sido uma delas. Mas também uma mãe que cresceu no Berlim dos anos 20, naquela década antes do senhor do bigodinho fininho chegar e destruir a Alemanha, em que Berlim era claramente a capital do mundo em termos científicos, em termos sociais, em termos de muitas áreas diferentes. Tiveram um enorme impacto sobre mim, como devem imaginar. Eles casaram-se em 1930, em Berlim, e vieram ver para Coimbra, em 1930. Eu imagino o choque cultural para a minha mãe, sair de Berlim dos anos 20 e chegar a Portugal e a Coimbra nesse momento. Eu nasci em Moçambique, cresci, fiz a escola primária e o liceu todo em Moçambique, tive professores extraordinários, porque Moçambique era muito longe e, portanto, pessoas que não eram muito bem aceitas em Portugal eram toleradas em Moçambique, porque era tão longe que não afetava muita gente. Tive professores extraordinários. Depois fiz a universidade toda em Joanesburgo e a universidade foi feita toda na década de 60, 60. Na qual, como vocês sabem, a África do Sul sofria do apartheid naquele momento e havia uma reação muito forte
de alguns grupos, principalmente aqueles da universidade em que eu fiz a minha licenciatura e doutoramento, muito inspirados por aquilo que estava a acontecer nos Estados Unidos naquele momento. Não é? A questão aquilo que se chama March on Washington, em que o Martin Luther King fez aquele discurso que ainda hoje me arrepia quando eu ouço e perturba muito o I Have a Dream, que foi no início dessa década. A caminhada de Selma até Montgomery, em que foram mortas muitas pessoas, também nos anos em 65. A questão do Voting Rights Act, que foi assinada também em 65. Os assassínios do Malcolm X e do Martin Luther King em 65 e 68. Portanto, toda a minha estadia em Joanesburgo foi muito influenciada por isto que estava a acontecer lá fora. A criação da Amnistia Internacional, que também acontece no início dos anos 60, e em que a Universidade de Joanesburgo inventava cursos, isto é se calhar uma coisa que não sabem, na África do Sul, a partir dos anos 50, havia universidades para brancos e para negros. E a minha universidade, todos os anos, os estudantes negros não podiam vir para as universidades dos brancos, a não ser que os cursos não existissem nas universidades dos negros. E, portanto, a nossa universidade inventava cursos novos todos os anos para poder ter alunos negros a frequentar. Isto teve um impacto muito grande sobre o meu crescer naqueles momentos. Depois fui para Berkeley e estive lá 2 décadas, a década de 70 e 80, em que também acompanhei vários acontecimentos. Aqueles que já eram nascidos nessa década, se calhar são poucos, vocês, mas os motins de Stonewall em Nova York, que foram nos anos 69, aquilo que foi o Equal Rights Amendment, a luta para dar os mesmos direitos às mulheres e aos homens, que foi votado favoravelmente nas 2 casas americanas, na Casa dos Representantes e no Senado, em 71, e que precisava de 38 Estados a votarem a favor destes direitos iguais, e não conseguiu. E, portanto, até aos inícios dos anos 80, isto ficou sempre em limbo. O Human Rights Watch, que também foi criado em 78, o fim da Guerra do Vietnã em 74, a infamosa presidência do Ronald Reagan durante uma parte desses anos, em que mandou o Exército Federal ocupar a Universidade de Berkeley, porque a gente refilava muito sobre o que se estava a passar. Tudo isso me influenciou muito. Portanto, as minhas lutas não eram as mesmas das vossas, mas eram muito semelhantes, eram noutros contextos. A minha ligação com Portugal começa também nessa altura, com o Porto, principalmente, onde eu conheci pessoas que me marcaram muito. O Rui Luís Gomes, que foi um dos primeiros reitores depois do 25 de Abril da Universidade do Porto. O Fernando Lopes Graça, que nos levava, que tinha um coro absolutamente maravilhoso, em que a minha irmã mais velha cantava e, portanto, nós acompanhámos as passagens do coro por vários sítios. O Nuno Grande e o Corinho de Andrade, o Alberto Amaral, o Rocha Melo, são tudo pessoas que me influenciaram muito nessa década e que, de certa maneira, também fizeram com que eu escolhesse, juntamente com o Richard, virmos para o Porto. Falando disto, que eu queria dar um pouco um contexto, o que eu decidi fazer foi olhar para estes vários textos e escolher algumas partes destes textos que me tocaram particularmente. Uns são muito pessoais, outros são mais políticos, mas eu gostava de falar de alguns deles.
O primeiro tem a ver com o artigo de introdução do Pedro de Silva Pereira e que fala daquilo que o Mário Soares disse em 72, na criação do Partido Socialista, em que ele diz: a ideia de socialismo em liberdade resumia de modo exemplar 2 traços identitários essenciais do PS, tidos como 2 faces inseparáveis da mesma moeda. De um lado, a clara ambição de transformação social orientada para a construção de uma sociedade mais justa, o que implicava um Estado social forte, capaz de defender os direitos dos trabalhadores, garantir a proteção social, assegurar a prestação dos serviços públicos e combater a pobreza e as desigualdades, através de uma redistribuição de riqueza, e, por outro lado, o compromisso com a liberdade, que traduzia a inserção do Partido Socialista na melhor tradição do liberalismo político, e ele teve o cuidado de acrescentar, entre aspas, não confundir com o liberalismo económico, nem com o neoliberalismo, preconizando um poder político legitimado pelo consentimento dos governados e rigorosamente limitado pela Constituição. Isto ajudou-me a perceber, se quiserem, o que são os 2 pilares fundamentais, que acho que ainda hoje são 2 pilares fundamentais daquilo que é o Partido Socialista e daquilo que é o socialismo em todo o mundo, incluindo a social-democracia em todo o mundo. Portanto, obrigado, Pedro, por... Há depois um aviso do Alberto Arons de Carvalho, que eu também gostei muito, porque acho que é muito apropriado, que é sobre até que ponto é que o socialismo pode ser uma resposta para o futuro. E ele diz, no fim da entrevista que ele concede, o que tem de haver por parte dos socialistas e dos social-democratas é uma abertura e uma persistente convicção de que tem de estar permanentemente a questionar, a debater, a meditar sobre os novos desafios e sobre a atualização dos valores que nortearam e que criaram os partidos de intervenção socialista. Eu acho que isto toca-me muito, porque eu sempre achei que os partidos, para terem futuro, têm que ser partidos com dúvidas. Têm que ser partidos que levantam questões novas e que lutam por novas ideias no processo. Depois, outro comentário que também me tocou bastante foi na entrevista com o António Costa, em que ele diz que o grande desafio, ele fala do grande desafio que a nossa sociedade hoje tem, porque nós hoje temos de encontrar em força no mercado de trabalho toda a geração que o fruto da paixão pela educação de António Guterres, fruto do investimento nas políticas em ciência feitas pelo Mariano Gago e a qualificação da nossa população avançou muito mais depressa do que a qualificação da nossa economia. E aqui há um certo círculo em que a economia também só se qualifica com estes recursos humanos. Mas a capacidade que a economia tem de reter este talento e com este talento poder crescer mais e melhor é mesmo um grande desafio que nós temos neste momento. Acho que do ponto de vista societário é mesmo o maior desafio que nós temos pela frente. Eu não sei se é o maior desafio, mas acho que é um desafio muito grande e acho bom que isto fique escrito nesta edição deste livro. Compreendem que eu falo mais, que eu tenho a falar sobre isto, porque eu faço parte da geração que também contribuiu para este crescimento daquilo que foi uma sociedade do conhecimento à nossa volta. Depois, eu não vou falar de todos, eu fiz aqui muitos pontos, mas eu acho que estas entrevistas foram todas feitas durante o mês de junho, a ideia com que eu fiquei, do ano passado. Junho, julho, ou se calhar mais cedo, mas por essa altura. E, portanto, não sabíamos onde é que estávamos hoje. Não sabíamos. E há uma premonição do Augusto Santos Silva que eu achei interessante, porque ele diz: o desafio imediato é preservar a estabilidade política e dar tempo ao país para respirar. Em particular, dar tempo à economia para respirar. Eu acho que essa é mesmo a missão principal do Partido Socialista neste momento,
em que tantas forças vindas da direita, mas com um apoio, espero que involuntário, de algumas forças à esquerda do PS, procuram justamente criar uma crise política para impedir que os resultados das políticas do Partido Socialista e da mudança de ciclo económico se evidenciem. Acho que isto é uma premonição que me assusta um bocadinho, esta ideia de que não foi... ele tinha razão. Queria falar agora um bocadinho da Edith, porque ela também tem aqui alguns comentários, alguns com os quais eu já há mais de 30 anos concordo, que o primeiro é, quando perguntam qual o contributo mais importante do PS para a democracia portuguesa. E em vários comentários ela diz, podemos dizer que com o 25 de Abril a grande revolução foi de facto na condição da mulher. E eu próprio não tenho dúvidas nenhumas, porque acho que o 25 de Abril deu liberdade política a todos os portugueses, mas às mulheres deu tudo o resto de liberdades que não tinham e que assumiram com esta força. E, portanto, as mulheres até aí eram súbditas dos maridos ou dos pais e passaram a ser cidadãs de pleno direito, e isso é uma alteração enorme. E mais recentemente também a lei da interrupção voluntária da gravidez, uma iniciativa dos governos socialistas, a lei da paridade que feminizou a vida política, que prestigiou o papel da mulher na sociedade. Ainda há um trabalho a fazer. Eu lembro-me, estava a contar ao Miguel, que eu, quando cheguei a Portugal, em 91, houve um debate no Porto, na Casa das Artes, em que estavam, já não me lembro o tema, mas que estavam 18 participantes numa mesa, que é um disparate, quer dizer, uma mesa redonda com 18 pessoas não funciona, como é óbvio. E depois, no fim de toda a gente falar, eu pedi a palavra porque me perguntaram o que é que eu achava, do que é que se tinha passado. Eu estava cá há pouco tempo, portanto, queriam saber a minha opinião. Eu disse, há duas coisas aqui muito curiosas, que eu acho que definiu um pouco o Portugal da altura, e não sei se hoje. A primeira foi que o debate começou com 45 minutos de atraso. E a segunda foi que destes 18 pessoas, só duas é que eram mulheres. E uma era a Pintacilgo, e ela desatou a gargalhada e depois veio falar comigo a seguir, que ela não fazia a mais pequena ideia quem eu era, e portanto veio-me congratular pelo meu comentário sobre aquilo que se passou. Mas a Edith também fala, ou diz que gostaria de referir as presidências portuguesas. Acho que foram todas elas um grande sucesso e que marcaram Portugal na Europa. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Quer dizer, Portugal deixou de ser só o país da Rosa Mota e do Futebol Clube do Porto e passou também a ser um país que tinha um prestígio pelas presidências europeias, e depois também destaca, ela diz, destacar uma grande mulher, a Maria Barroso, uma mulher que teve vida própria, não apenas profissional, mas também vida política, o que era muito difícil naquele tempo, ainda por cima tendo a sombra do Dr. Mário Soares. Contribuiu com o seu pensamento e a sua ação para melhorar a vida, não apenas das mulheres portuguesas, mas do país em geral. Estou muito grata à Maria Barroso, que é uma grande referência para mim. Eu tenho só mais alguns comentários que eu gostaria de referir. Eu espero que depois todos leiam isto com mais... Há um pequenino parágrafo sobre a visão do futuro do Eduardo Ferro Rodrigues, que eu também gostei muito de ler, em que ele diz... quais as questões mais desafiantes? Ele diz, para que continuem a viver, é muito importante que em Portugal haja um autêntico sobressalto democrático. Isto tem a ver com aquele comentário também de estar sempre em renovação no processo. Hoje, a principal alternância que se coloca está entre democracia republicana e autoritarismo populista.
não é tanto a alternância entre o PS e o PSD. Eu acho que se são dois no Parlamento, convenceu-me plenamente desta posição que ele tem, deste vislumbrar um bocadinho, porque não é também só um problema português, é um problema europeu. Em relação adorei saber que a Jamila Madeira tinha conhecido o Madiba. O Madiba é o Nelson Mandela, para aqueles que são mais próximos dele, e que para mim é certamente uma das figuras políticas mais importantes do século XX, que eu conheci e que me tocou muito e que ainda hoje continua a tocar. O João Soares tem também gostei de ler isto. Ele perguntaram quem é que o influenciou, e ele disse: os meus pais. Evidentemente, diz ele, a minha mãe, aliás, era a única mulher presente no momento da fundação do PS, e falou, e votou contra a orientação do meu pai. Eu também não sabia isto é tudo novidade, que era quem tinha razão, sejamos sinceros. Chamam-me João Soares, mas eu digo sempre que sou o João Barroso Soares. Quero também aqui falar um bocadinho do futuro do socialismo nas palavras da Margarida Marques, que foi acho que uma das fundadoras da Juventude Socialista. Ela e o Arons de Carvalho, acho que foram duas personagens no início, e perguntaram-lhe se achava que o socialismo tinha futuro. Se são uma resposta para o futuro. E ela diz: são uma resposta de futuro, claramente. Não tenho dúvidas sobre isso. Se dúvidas tivesse, no meu observatório, que é o Parlamento Europeu, isso é evidente. É fundamental o reforço das correntes socialistas e social-democráticas na Europa, porque é a única forma de combater a extrema-direita antidemocrática. Também, este ano todo, em que nós no Parlamento tivemos que sofrer a presença da extrema-direita antidemocrática, isto são palavras de conforto para mim. Os dois últimos comentários que eu gostava de vos ler também são um da Marta Temido, que, quando falam dos desafios, estão a perceber que eu estou a mencionar principalmente os desafios que comentaram nestes textos. Ela diz que são muitos os desafios, mas que ela destaca dois desafios. A democracia, porque a democracia está em risco. A descredibilização das instituições, da Justiça, da Assembleia da República, dos tribunais, é claramente uma fragilização da democracia, e nós não só vemos isso, como temos sinais de que isso está a acontecer. E depois diz uma coisa que me tocou muito particularmente, porque eu li uma entrevista do Rui Rio há poucos dias, em que ele pôs o dedo na mousse, na minha opinião, sobre o que estava a acontecer. E ela diz: não é só o confrontar-nos com isso e ter sinais, até na forma como na comunicação às vezes passam determinadas notícias que é suposto serem segredo de justiça, em que é suposto haver uma proteção da presunção de inocência, e às páginas tantas já é tudo uma história e já não sabemos onde é que começa e onde é que acaba. Aliás, não sei se o fundamento de tudo não é mesmo essa crise da comunicação social e da falta de maior qualidade da comunicação social. É outro tema que também me toca, que há mais de um mês, quando eu, que sou um grande apoiante e um grande defensor e acredito naquilo que é a democracia, para mim, acho que Portugal em 50 anos... Vocês não se esqueçam que este país teve 3 séculos de Inquisição antes da ditadura.
e depois teve quase 100 anos de instabilidade económica, em que todos os países da Europa vinham cá tentar fazer alguma coisa, combinar, tirar os recursos portugueses, e depois tivemos 50 anos de ditadura. E, portanto, para mim, 50 anos desta democracia é uma coisa extraordinária. Tem uma falha grave, que é esta que ela acaba de mencionar. E eu, quando a gente passa o tempo, e eu também, a falar daquilo que se passa na Hungria e na Polónia, não é a mesma coisa, mas é perturbante aquilo que é a destruição de vidas na praça pública, muito antes de serem tidos condenados do que quer que seja sobre o processo. Eu acho que isso é gravíssimo e é uma das falhas grandes ainda da nossa democracia. Eu, se calhar, ia terminar com mais um comentário ou dois. Do nosso presidente da Juventude Socialista, o Miguel Costa Matos, em que lhe perguntaram quais as questões mais desafiantes. E ele fala em 3. O impacto que as políticas do Partido Socialista podem ter na vida das pessoas, a integridade daquilo que são as convicções e a forma como nós defendemos, e a intervenção a todos os níveis no processo político em Portugal. E, finalmente, para o Pedro Delgado Alves, eu aqui também acho que isto é um dos grandes desafios portugueses. Eu terminava com isto, em que ele diz: o Partido Socialista e talvez os partidos democráticos à escala global, na Europa em particular, enfrentam um primeiro desafio comum. Estejam à esquerda ou à direita, tenham percebido o problema ou ainda não. Hoje é muito mais fácil aos populismos crescerem e terem capacidade de pôr em causa as instituições. É mais fácil cavalgar o descontentamento e propor soluções simples para problemas complexos, e o tempo da comunicação deixou de ser o tempo da reflexão. Isto, a mim, toca-me muito profundamente. Portanto, é hoje muito mais difícil explicar políticas públicas que demoram tempo a produzir efeitos. É difícil explicar que as máquinas do Estado demoram tempo, mais tempo do que é desejável. E eu volto ao inicial, eu costumo dizer que o conhecimento leva tempo. É uma chatice. Leva muito tempo. E às vezes a política não tem esse luxo, não tem esse tempo. São exigidos aos políticos determinadas decisões quando ainda não teve o tempo suficiente para amadurecer e perceber quais são os desafios que estão à sua frente. Isto, para mim, é um dos grandes problemas, não é de agora, mas torna-se ainda mais complicado e mais difícil numa altura em que os populismos estão a crescer um pouco por todo o lado. Eu terminava aqui agradecendo novamente a oportunidade que me deram para eu conhecer melhor a gênese, estas ideias. Aliás, acho que aqui, em uma certa altura, há alguém que também menciona que o socialismo, se calhar, até começa com a Terra de Quental. De uma forma muito, muito interessante, com as conferências do como é que se chamavam? Do Casino, em que aquele texto extraordinário que ele tem sobre as causas da decadência dos povos peninsulares, sobre a Espanha e sobre Portugal, devia ser leitura obrigatória em todos os liceus no país, porque eu, quando li aquilo, em que ele fala de 3 séculos de atraso, eu, quando falo sobre aquele livro, digo, não foram 3, foram 4 séculos. E, portanto, aquilo que nós conseguimos fazer em Portugal, que nós todos conseguimos fazer em Portugal em 50 anos, é absolutamente extraordinário, e a maior parte daquilo que fizemos deve-se também ao Partido Socialista. Muito obrigado. Muito obrigado. O professor Alexandre Quintanilha confirmou-se como um leitor atento da nossa revista.
Nós já sabíamos que ele tinha, com o seu espírito livre e crítico, muitas semelhanças com os jovens, e agora ficamos a saber que também partilha com os jovens nascidos depois de 1990 esse relativo desconhecimento sobre a gênese do Partido Socialista. E realmente muitos jovens de hoje não conhecerão a história do Partido Socialista. E também um dos desafios que temos na altura em que assinalamos os 50 anos do PS é exatamente de tornar essa história também presente para os jovens, para que eles possam valorizar o que o Partido Socialista significa e o trajeto que fez. Realmente, eu gosto de destacar, e filo no editorial que abre esta revista, aquele debate a que o professor Quintanilha fez referência, que aconteceu lá em Bad Münstereifel, quando foi fundado o Partido Socialista, porque logo ali, entre os próprios fundadores do PS, eles não se entenderam sobre a decisão de criar o Partido Socialista. Portanto, a diversidade de opiniões manifestou-se logo ali, naquele momento fundador, e houve gente importante, que no casal, ali no caso concreto, e que votou contra a decisão de fundar o Partido Socialista. Não foi por acaso, evidentemente. A razão fundamental é que a sensibilidade daqueles que estavam no exílio era diferente da sensibilidade daqueles que, estando em Portugal, estavam mais expostos à perseguição pela ditadura. E, portanto, o movimento de avançar para a fundação do partido comportava para eles um risco especial. E isso esteve na origem desse debate. Mas o ponto importante para mim nessa discussão foi os argumentos que levaram à decisão de fundar o Partido Socialista. E entre esses argumentos há um argumento muito importante, que foi o argumento internacional. O Dr. Mário Soares e outros defenderam que só dando esse passo e transformando o movimento da Ação Socialista Portuguesa num verdadeiro partido político, se podia honrar os pressupostos dos compromissos internacionais que estavam a ser gerados para a integração da Ação Socialista Portuguesa na Internacional Socialista. Quer dizer, a Ação Socialista Portuguesa tinha sido integrada na Internacional Socialista em 1972, mas com muita generosidade, porque realmente estava muito longe de preencher os requisitos organizativos mínimos para ser integrada numa organização interpartidária. E, portanto, havia um não dito naquela adesão e que era, mais tarde ou mais cedo, tratem lá de se organizarem como um verdadeiro partido político. E o Dr. Mário Soares explicou que isso era muito importante para a afirmação e o reconhecimento internacional da oposição socialista portuguesa, mas também porque isso fazia todo o sentido. Quer dizer, logo ali daquele momento fundador ficou claro que o Partido Socialista se entendia como fazendo parte dessa família do socialismo democrático, da social-democracia, do trabalhismo, e que estavam organizadas a nível europeu e a nível internacional. E, portanto, a consciência de que essa identidade do Partido Socialista remetia para a pertença a essa família europeia, logo desde esse momento fundador, tornou-se muito claro. E julgo que nós devemos reconhecer isso e valorizar isso, porque isso significa que o Partido Socialista, logo desde o seu momento da fundação, percebeu onde é que estava. Onde é que estava no debate das ideias políticas, onde é que estava nas plataformas de organização da esquerda democrática a nível europeu e a nível internacional. E assim foi, decidiu-se fundar o Partido Socialista. Mas ao fazê-lo, era também a adesão a essa identidade do reformismo progressista que o socialismo democrático e a social-democracia representavam na Europa. Reformismo progressista. E é por isso que sublinho que a ideia de que do socialismo em liberdade representava essa síntese de dois eixos fundamentais da identidade do Partido Socialista. Por um lado, sim,
a ideia generosa da transformação social, de construção de uma sociedade mais justa, como é próprio do ideário socialista, mas um socialismo em liberdade, na expressão feliz do Dr. Mário Soares, isto é, que se conciliava com o respeito pelos valores democráticos, pela organização democrática e, em última análise, pelo valor da liberdade. Ora, o que aconteceu foi que, naqueles primeiros anos, a seguir ao 25 de Abril, porventura esta componente de adesão do Partido Socialista ao liberalismo político ganhou uma notoriedade especial. Houve até quem dissesse que, a certa altura, o Partido Socialista pôs o socialismo na gaveta. Porque, de facto, o combate que teve que travar logo a seguir ao 25 de Abril foi realmente, já antes, evidentemente, o combate pela liberdade, mas depois ainda o combate pela liberdade naqueles momentos que seguiram durante o período revolucionário, em que o Dr. Mário Soares toma a dianteira dessa luta por uma democracia que fosse digna desse nome e, portanto, uma democracia com plena liberdade e respeito pelos valores do Estado de Direito. Isto já significava um certo entendimento de como é que se devia processar a construção de uma sociedade mais justa. Quer dizer, não estamos a falar de um processo revolucionário que subverte o sistema capitalista para construir qualquer modelo de organização novo. Estamos a falar de uma reforma progressiva, como eu digo, uma reforma progressiva e progressista, tendo em vista a construção de uma justiça social. E estes três eixos fundamentais na identidade do Partido Socialista estiveram desde sempre presentes e, aliás, por consequência, vieram associados a um terceiro eixo fundamental, que é o do europeísmo do Partido Socialista. Porque, desde logo, este combate pelas liberdades aqui em Portugal contou com a solidariedade europeia, bem expressa naquele famoso comício da Europa Connosco, não é? E desde então o Partido Socialista foi sempre em Portugal o grande partido da construção europeia, que esteve no pedido de adesão, esteve na adesão, esteve no euro, esteve em grandes momentos da construção europeia, com a Estratégia de Lisboa, com o Tratado de Lisboa, sempre foi o grande partido do europeísmo na sociedade portuguesa. Esses três eixos fundamentais permaneceram sempre como três eixos essenciais de identidade do Partido Socialista. Pois é importante perceber que nós mudamos. O Partido Socialista evoluiu ao longo dos últimos 50 anos. E essa evolução é uma evolução muito notória no domínio das políticas económicas. Havia uma inspiração marxista muito marcada nos anos 70, que determinava políticas económicas de transformação do modelo económico e que apontavam por um programa de nacionalizações amplo, de coletivização dos principais meios de produção numa linha tipicamente marxista, e essa linha foi-se atenuando e o Partido Socialista vem a tornar-se um grande defensor, primeiro, da ideia de uma economia mista e depois de um modelo de economia social de mercado em que o Estado não desempenha apenas as funções de responder às falhas do mercado ou de assegurar a proteção da segurança e da ordem pública, mas que promove a igualdade através das suas políticas sociais e do seu Estado social. Mas eu penso que é muito importante nós percebermos que a evolução que o Partido Socialista fez e que depois, nestes aspectos muito económicos, teve muita tradução em dois momentos históricos fundamentais na vida do PS. Em primeiro lugar, um documento em 1979 do Grupo de Estudos do Partido Socialista, liderado pelo engenheiro António Guterres, e que preconizava realmente uma maior abertura na compreensão da relação do Estado com a economia, e depois, sobretudo, em 86, com a liderança de Tito Constâncio, uma outra leitura do que deve ser a relação do Estado com a economia, e que vai muito em linha com aquilo que a social-democracia já há uns anos antes tinha feito por essa Europa fora,
em particular desde o famoso programa de Bad Godesberg dos sociais-democratas alemães, do SPD. Mas o que eu penso que é também importante é perceber que esta evolução que o Partido Socialista fez não acontece apenas no domínio da economia. Acontece também no alargamento das suas bandeiras políticas noutras áreas que acrescentam àquilo que era o ideário original do Partido Socialista. Coisas de que pouco se falava ou de que insuficientemente se falava no princípio. É o caso, certamente, da questão ambiental, que não tinha o destaque que depois veio a ter, desde logo mas que inspirou programas de políticas públicas em matéria de saneamento básico e abastecimento de água, que transformaram radicalmente o país, de encerramento das lixeiras, de proteção da biodiversidade, da rede natura, e que depois se estendeu à questão das alterações climáticas, às energias renováveis, à mobilidade elétrica, áreas em que o Partido Socialista esteve na dianteira, não apenas em Portugal, mas mesmo a nível europeu, antecipando em vários anos a ideia da descarbonização da economia e daquilo que precisávamos de fazer para enfrentar a questão da transição ecológica ou energética. Depois, uma outra área, já que o professor Quintanilha referiu, inspirado pela Edith Estrela, presidente do nosso Conselho de Fundadores, é justo recordar, que tem que ver com a questão da igualdade de género. Que esteve presente logo desde o início, nos primeiros anos, a luta pelo divórcio, pela contracepção, mas que depois vem ganhando um outro destaque e uma outra profundidade nas propostas políticas do Partido Socialista, e que vão até à questão das cotas, da igualdade na representação política, essa ambição de paridade na representação política, mas que depois não é apenas na representação política, é também no mundo laboral e a questão da conciliação entre a atividade profissional e a vida familiar, questões a que o Partido Socialista foi dando uma acrescida atenção, e hoje ainda estamos com uma agenda de progresso nesse domínio para enfrentar desafios, como é o caso do salary gap, o famoso salary gap de género que existe ainda no nosso mercado de trabalho. Estes dois pontos são certamente dois pontos em que o Partido Socialista evoluiu e alargou as suas bandeiras políticas. Mas fez também naquilo que em Portugal se começou a chamar as áreas fraturantes. Começou com a descriminalização da droga, porventura, passando a tratar os consumidores como toxicodependentes e não como criminosos, e depois com um conjunto de outras iniciativas muito relevantes no que diz respeito à interrupção voluntária da gravidez e ao combate ao aborto clandestino, a questão do próprio reconhecimento das uniões de facto, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, e agora mais recentemente a questão da morte medicamente assistida. Quer dizer, foi o Partido Socialista que liderou estas transformações e que fez suas estas bandeiras políticas, e hoje conhecemos o Partido Socialista também por isso, pelo seu empenhamento nessas matérias. E, finalmente, julgo que é muito importante nós termos presente que, numa altura em que estamos a comemorar também os 50 anos da nossa democracia, assinalar este ponto, que tem, além do mais, a enorme vantagem de ser verdade, que é que o Partido Socialista, como partido do reformismo progressista, está diretamente ligado às grandes reformas que o país foi capaz de fazer nos últimos 50 anos. Para onde quer que se olhe, se nós pensarmos, desde a descolonização, em que o Dr. Mário Soares e o Dr. Almeida Santos estiveram tão especialmente envolvidos, até à liberdade sindical, se pensarmos nas questões relativas ao combate à pobreza, à agenda social, foi o Partido Socialista que criou o rendimento social de inserção, na altura o rendimento mínimo garantido, e o complemento solidário para idosos, que investiu nas redes de equipamentos sociais como nunca, e antes disso ainda que criou o Serviço Nacional de Saúde,
que reforçou a rede de cuidados continuados, que fez a reforma da segurança social pública para dar sustentabilidade, muito pela mão aqui do José António Vieira da Silva, pai. Portanto, não há dúvida de que o Partido Socialista está ligado às grandes reformas que o país fez nestes últimos 50 anos. Viremos para a administração pública, para os simplexes, para os planos tecnológicos, a modernização por via da utilização das novas tecnologias, em que ainda hoje, comparamos muito bem a nível internacional em todas essas matérias e somos referidos como exemplo. De facto, o dinamismo reformista do Partido Socialista está associado aos grandes progressos e às grandes conquistas que a sociedade portuguesa teve a oportunidade de fazer nos últimos 50 anos. Finalmente, precisamos também de ter consciência de que estamos a comemorar os 50 anos do Partido Socialista. E, como eu digo no meu editorial, o Partido Socialista está a meio do seu primeiro século. Quer isto dizer que ainda temos uns anos pela frente, até às grandes comemorações, essas sim, serão grandes, do centenário do Partido Socialista. Ora, os desafios que temos pela frente são imensíssimos. Já aqui foram referidos alguns. Certamente, esta questão do crescimento da extrema-direita é um problema para a democracia e, portanto, não pode deixar de ser um desafio de primeira grandeza para o Partido Socialista, porque ela ameaça, esse crescimento da extrema-direita, ameaça realmente o futuro da nossa democracia e o futuro do próprio projeto europeu. Eu não vou enumerar esses desafios todos que são conhecidos, vou apenas dizer o seguinte: sempre foi essencial para a resposta dos partidos socialistas e sociais-democratas aos anseios do povo que o PS visa representar, ser capaz de identificar e depois responder à questão social. Foi assim logo na transição do século XIX para o século XX, a questão social. Ora, nós estamos aqui já com demasiados anos andados depois da viragem para o século XXI. E como é que definimos a questão social? Como é que definimos os desafios que estão hoje colocados às sociedades contemporâneas, às sociedades modernas em que nos inserimos? Se não formos capazes de compreender as angústias e também as esperanças, as expectativas das pessoas que pretendemos representar e defender, é porque temos um problema. Ora, essa questão social hoje é muito complexa. É muito complexa. Numa sociedade em transformação, numa ordem internacional em desagregação e em transição, não se sabe bem exatamente para quê, com uma globalização que consente o desenvolvimento das desigualdades a um nível absolutamente intolerável, em que os grandes milionários se entretêm a fazer viagens pelo espaço, gastando fortunas impensáveis. Este mundo das desigualdades e das inseguranças em relação ao futuro é aquele que estrutura uma questão social muito complexa, que hoje ainda é mais difícil de enfrentar, porque ela se movimenta num contexto mediático que não é aquele que nós vivemos no passado. Não me estou apenas a referir às responsabilidades da comunicação social, mas às responsabilidades das redes sociais. Quer dizer, hoje, a difusão das ideias e dos sentimentos faz-se por processos inteiramente novos e que escapam muitas vezes à nossa percepção e à nossa capacidade de resposta. E se não compreendermos que as pessoas são capazes de formular ideias por mecanismos novos e perigosos, nós não estaremos à altura de responder às dificuldades do presente e aos desafios do futuro. Nós podemos construir os argumentos racionais todos que precisamos de construir para edificar os nossos programas políticos.
Mas pode bem acontecer que as pessoas votem contra os seus interesses. Que não se movam necessariamente por uma certa ideia de defesa do seu interesse pessoal, mas apenas estimuladas pelas emoções e pelas percepções ligeiras, simplistas, que, como lhe chamava o professor Quintanilha, e que lhes atravessam o espírito e lhes determinam a ação. E, portanto, eu creio que o Partido Socialista está num momento de celebração, num momento de se preparar, evidentemente, no curto prazo, para enfrentar os desafios eleitorais que vai ter necessariamente pela frente, mas que precisa de olhar mais longe do que isso, para o seu posicionamento na sociedade portuguesa e o que é que pretende dizer aos eleitores, aos cidadãos, para responder à questão social que eles hoje em dia vivem. Esse é o grande desafio que o Partido Socialista tem pela frente. E eu estou convencido que, se for capaz de identificar essa questão social, de trabalhar para ela, de se organizar com políticas públicas eficazes para responder aos anseios das pessoas, então o Partido Socialista será, nos próximos 50 anos, aquilo que foi nos primeiros 50, isto é, o grande partido da esquerda democrática portuguesa, o grande partido do reformismo progressista ao serviço da nossa democracia, ao serviço da liberdade e, mais do que tudo, ao serviço da justiça social. Muito obrigado a todos por terem vindo.